Meu nome é Carlos Alexandre Silva, estou presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas. Vereador Orsi, pertinente o pedido do seu gabinete em convocar uma reunião, até para que haja ampliação do debate. Eu gostaria de trazer uma experiência. Eu estive em Brasília, assessorando um deputado do PV, no período em que a gente discutia a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2008 a 2010, quando ela foi aprovada. E o que nós estamos discutindo aqui já foi palco de degladiações tremendas lá naquela época. Em função de todos os agentes da sociedade, os atores da sociedade que estão envolvidos no processo que tange a questão dos resíduos no país e no mundo inteiro, né? O que eu acho que é interessante, eu vou colocar enquanto presidente do CONDEMA e enquanto CONDEMA também eu vou trazer algumas informações para vocês. Enquanto presidente do CONDEMA, pela minha experiência, eu entendo que o que nós estamos vivenciando aqui é um conflito de legitimidades. Primeiro, em função desse confronto de legislações aqui apresentadas. O Celso já tinha oportunamente questionado a legislação que fala sobre a pertinência ou não de você ocupar as calçadas com determinados tipos de equipamentos sem devida autorização e respeitando um regramento. Então a gente entende que fica nítido que o Brasil é um país que ele tem uma dificuldade com planejamento muito séria. E isso nós vemos nas 3 instâncias de governo, no federal, no estadual e no municipal. É um país de proporções continentais, uma população gigantesca, com demandas em metrópoles, como é o nosso caso aqui de região metropolitana, muito sérias. Do ponto de vista do conflito de legitimidades, que eu queria chamar a atenção, é o seguinte: muito foi falado aqui sobre o debate público sobre essa proposta. Eu concordo com tudo que foi trazido por toda a população e que está trazendo também ao CONDEMA alguns questionamentos que a Comissão de Resíduos está tratando disso, porque é uma comissão específica, tá? Para tratar desse assunto, entre outros aspectos que envolve o contrato de concessão futura e tudo mais. Contudo, quando nós tivemos a audiência pública do Plano de Saneamento de Campinas, e nós temos o Plano de Resíduos de Campinas, não é o Plano de Gestão Integrada, mas até o Alexandre e eu temos uma visão de entendimento disso que a gente está discutindo quando a gente fez algumas indagações técnicas para a diretoria dele. Numa reunião pública que o secretário com a equipe nos recebeu lá do CONDEMA justamente para esclarecer questionamentos que vocês estão trazendo aqui. Nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos impondo aos municípios um regramento para que o município possa ter acesso aos recursos do Ministério da Cidade, recursos do Ministério do Meio Ambiente, recursos do Ministério da Educação, que só serão disponibilizados a partir do momento que você cumpra algumas plataformas, diretrizes, programas e projetos do Plano Nacional de Resíduos. No Plano de Saneamento de Campinas que foi aprovado, em detrimento de, naquela oportunidade da audiência pública, alguns colegas conselheiros aqui, inclusive, outros populares, têm toda a razão, não se esmiuçou o detalhamento, mas o plano apresentou lá, sim, na audiência pública, que haveria a instalação de um sistema de coleta através de containers. Está aprovado, passou por essa casa, sim. Então nós também temos que tomar um cuidado enquanto sociedade, até no encaminhamento da ação popular, uma sugestão, colega, para que a gente corrija, se for o caso, para que o juiz possa também ter uma interpretação de idoneidade por parte de quem está provocando, né, a legitimidade que vocês estão questionando, porque ele vai olhar isso, e ele vai olhar lá que no plano de saneamento está contemplado na listagem, então aí ele vai ter a interpretação dele. A gente colocar os pingos nos is. Esse conflito ele é importante do ponto de vista, se nós tratarmos ele com urbanidade, né? A gente está fazendo um questionamento, o secretário ele tem metas para a secretaria, né? Não vamos pessoalizar, não é a pessoa do Paulela, é a secretaria dele, tem metas e programas a serem atingidos, inclusive em referência a esses recursos que vêm da Federação e até do Estado de São Paulo, que o Estado de São Paulo tem plano estadual de resíduos, que inclusive passou pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente na última audiência do Conselho Estadual, lá passou o plano do Estado já também,
prevendo uma série de situações. Então, ele tem uma pressão para ter acesso aos recursos que vêm para a educação ambiental, que vêm para investimentos na política de resíduos da cidade, né? Eu, com todas as dificuldades, que eu concordo com o presidente do Conselho de Segurança, com o que o Celso trouxe, com o que a colega conselheira trouxe também, e a apresentação do vereador Orsi, com relação à questão de transeuntes ter dificuldade de acesso. Nós temos um planejamento na cidade que está passando por revisão do centro, inclusive, horrível. A gente tem um projeto de cidade no centro da cidade, em alguns bairros da cidade, que são de séculos atrás. Então, obviamente, a cidade ela precisa passar por uma reformulação total. Eu estou levantando esse ponto porque, do ponto de vista do Conselho Municipal do Meio Ambiente, nós entendemos o seguinte. Primeiro, precisa-se, senhor secretário Paulela, por favor, fazer de fato um alinhamento, e aí a Câmara de Vereadores é a casa para revisão de leis. Eu não sei se essa lei é uma lei de origem do Executivo ou não, mas ela pode tomar iniciativa agora para revisar a legislação e para fazer a adequação para que não haja esse conflito de legalidade, né? Eu acredito, senhor secretário, que ampliar o debate com a população, coisa que numa reunião o senhor até já colocou que estava averiguando um plano com as novas instalações. Eu tomo a liberdade aqui, eu não estou aqui para fazer a defesa do governo nem nada, mas o Condema fez uma cobrança, a gente esteve numa reunião pública, eu acho que é legítimo a gente também fazer o reconhecimento, né? O secretário e a equipe dele entendeu que deve sim ampliar o debate, que ele sabia que a implantação desse sistema ele tinha que cumprir metas e que ia gerar alguns conflitos e que eles optaram em estruturar um atendimento. É melhor, nós não estamos tendo chuva, porque se nós tivéssemos, o lixo estava indo para o esgoto, que é pior. Eu prefiro o container. Agora, precisam ser corrigidas, senhor secretário, e ajustados o sistema de uso dele. A gente precisa ouvir a população para eles poderem também, de uma forma mais ampla, colocar a opinião deles. E a população também tem que entender a responsabilidade dela. Ela tem que cumprir o seu papel, é compartilhada de fato, como o diretor colocou. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele estabelece uma responsabilidade compartilhada. Todo mundo chega, joga o lixo lá na porta e sai correndo para dentro de casa, de medo que o lixo corra atrás dele. A maioria das pessoas não faz reciclagem do seu lixo. A maioria das pessoas é consumista, vai lá consumir e não olha se ela está consumindo a mais ou menos. Então a gente tem uma questão de educação no país, isso é um assunto muito amplo, muito sério. A gente também não pode, o que a gente pretende, e o que eu entendo, inclusive, dos colegas que estão aqui questionando, porque eles procuraram o Condema, senhor secretário, não é pessoalizar de forma alguma. É a gente buscar um caminho de diálogo, né? O Condema vai cumprir o seu papel. O papel do Condema, ele age através do pleno, que é o soberano, não é a presidência, nem a secretaria executiva. As coisas são levadas através das comissões, discutidas e encaminhadas aos senhores através de documentação, ou para a Câmara e para os órgãos competentes. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, me estendendo só um pouco, o senhor vereador está presidindo, para que a gente busque a urbanidade na relação. Eu acredito que talvez a formação de algumas comissões, senhor secretário, lá em Barcelona, que foi dado o exemplo aqui, foi instalado, hoje nós temos, de 92 para cá, nós temos 40 quilômetros de sistema da ENVAC por pneumático instalado, porque você tem lugares onde geomorficamente você não tem como instalar esse sistema, né? Mas só temos 40 quilômetros, de 92 até aqui, por causa de custo e da inviabilidade técnica, às vezes, da aplicação. Segunda coisa, eles têm um programa de envolvimento com a população muito grande. Foi instalado somente em 92 na cidade olímpica, não foi em toda a cidade de Barcelona. Segunda coisa é que eles criaram lá uma modalidade que se chamava de comunas. As comunas foram criadas, elas eram grupos de moradores por comunidade, por região, por macrozona, por distrito, e esses grupos desenvolviam um trabalho, né, direcionado com o órgão público, no sentido de justamente alinhar e aparar as arestas. Nós não vamos ter projetos, planos e programas perfeitos, porque às vezes vai atender uma demanda e vai desagradar outras.
Contudo, senhor secretário, talvez uma boa pesquisa seria um bom caminho. Vocês anteciparem uma pesquisa no município de Campinas para entender o procedimento, né? E o CONDEMA, senhores cidadãos que estão aqui, que não são da equipe técnica, né? Está acompanhando de perto isso, nós estamos tendo algumas respostas, está se abrindo diálogo, não posso falar que não está abrindo diálogo, e vou falar para vocês que nós somos duros, nós não somos fáceis lá com a secretaria, a gente é exigente, né? Mas a gente está fazendo isso e vai fazer com base na legalidade, na urbanidade e no respeito. A gente passou por um turbilhão aqui na nossa cidade. Claro que a gente não vai poder usar esse discurso por muito tempo, mas ainda é um problema sério que vem pela frente aí, a questão de resíduos para ser discutida. Então a minha sugestão fica, senhor secretário, a criação das comunas para um debate mais amplo, para vocês internalizar da melhor maneira possível a expectativa da sociedade e também aos colegas que estão encaminhando a ação popular e tudo mais, que revejam alguns pontos com relação à legalidade no plano de saneamento e tudo mais, porque eu acho que aí o diálogo ele sempre é mais interessante, a cidade vai ganhar mais do que a gente fazer confronto direto. E vamos tratar isso como política pública. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Vereador Schneider. Vereador Schneider.